Continuando a série de vídeos sobre ACLS, serão ao todo 8 vídeos. O primeiro foi sobre história, esse é o segundo, que é sobre a primeira parte do suporte básico da vida, quarto e quinto sobre suporte avançado, sexto TAC arritmias, sétimo BRAD e oitavo, não perca, que é a prova do ACLS para vocês. Suporte básico de vida. É o protocolo de primeiros socorros essencial para manter as funções vitais, ou seja, respiração e circulação, de uma vítima em parada respiratória ou em parada cardiorrespiratória, antes de chegar à ajuda especializada. É o passo a passo, é o tratamento sistematizado que você deve seguir quando se deparar com o tem um corpo estendido no chão. E qual é a primeira coisa que se deve fazer? Esse é o algoritmo do suporte básico de vida do ACLS 2025. O primeiro item está lá, verificar a segurança da cena. Esse lembrete é algo mais importante para uma prova do que para a vida real, propriamente dita. Geralmente, na vida real, se a cena estiver insegura, você vai agir por instinto e não vai se aproximar do corpo. E o que diz o Código Penal em relação ao crime de omissão de socorro? É o artigo 135, ou seja, é omissão de socorro deixar de prestar assistência quando você pode fazer, porém sem risco pessoal. Ou seja, sua própria segurança está acima da responsabilidade em prestar o socorro. Foi justamente o que fez o ator Bruno de Luca com o amigo Kaique Brito. Não tem como Bruno alegar que a cena era insegura para chegar até próximo ao amigo, porque no vídeo gravado na barraquinha, várias pessoas se aproximam do local, né? E foi justamente esse o crime que ele vai ter que responder na justiça. Lembrem-se, usamos bata, não usamos capa. Numa cena assim, se o homem caísse no chão, alguém iria lá tentar salvá-lo? Por instinto de autopreservação, provavelmente ninguém iria. E não ir também não seria considerado omissão de socorro, porque a cena está claramente, totalmente insegura. Então, a primeira coisa a se fazer é a segurança da cena. Na prática, é instintivo. Numa prova, às vezes não, você termina esquecendo. Vejam esses exemplos. Primeiro, o motorista tem um infarto em um ônibus escolar em movimento. Qual é a primeira coisa que o aluno faz? Checar a respiração, checar pulso, pedir ajuda? Não. Ele se concentra em objetivar uma cena segura, parando o ônibus. E só depois ele começa a atuar na vítima, né? Outro exemplo com o mesmo desfecho, na mesma história. Uma parada cardíaca em um motorista em um ônibus escolar também em movimento. A segurança da cena vem antes do socorro à vítima. Pode ver que o menino foca apenas isso e só depois ele começa a pedir socorro. Ele pede para ligar para o SAMU deles, que é o 911, né? Que é a emergência dele, né? Então, a primeira etapa concluída, né? Cena segura. E qual é a segunda? Checar pulso, checar respiração? Não. É checar a responsividade. E como se deve fazer isso? De forma delicada, de forma muito delicada? Não. A forma correta de se fazer isso, que é a forma orientada pela ACLS, é você tocar nos ombros com firmeza, dar uma leve sacudida e chamar Senhor, Senhor, em alto e bom som. Não é momento para sussurrar. Senhor, Senhor, Senhora, Senhora. Vejam esses exemplos. Quantos erros existem nessa cena? É até difícil até contar. A cena está segura? Tá, realmente está segura. Parece uma quadra poliesportiva. Mas veja que o socorrista está conversando com a vítima, né? Ou seja, responsividade ele tem, está até se mexendo. Alguém até fala, o médico está falando aqui que é para não parar a massagem. Não é para parar a massagem, o médico falou. E ele se mexendo, tentando se salvar da... Estão tentando matar ele, né? Aí o que é que fazem? Crucificam ele
no chão, né? Tem um segurando o braço de um lado, o outro segurando as pernas. Completamente bizarro, né? E esse segundo caso aqui, ó. Chamaram a ajuda do SAMU antes de checar a responsabilidade. E quando viu, ele estava apenas de coração partido. Ó, dá pra ver até ele chorando aqui, ó. Olha ele chorando. E o cara do SAMU é cada um que eu me meto, ó, pra isso. Vamos lá, segurança, ok. Checou a responsabilidade? Sim, não, o paciente não responde. Qual a terceira coisa a se fazer? Checa pulso, checa a respiração? Não. A terceira coisa a se fazer é pedir ajuda por perto. Conseguir alguém para lhe ajudar. Vamos lá, segurança, ok. Checou a responsabilidade? Não responde. Chamou a ajuda por perto? Ok. Qual a quarta coisa a ser feito? Checa pulso, respiração? Também não. Você pede a seu ajudante que chame ajuda de longe, ou SAMU 192 ou Bombeiros 193, de preferência SAMU 192. E qual a quinta coisa? Agora sim, pulso e respiração? Ainda não. Você pede que essa ajuda de longe traga o DEA, né, que é o desfibrilador. E por quê? 90% das paradas extra-hospitalares são de ritmo chocável, ou seja, apenas a desfibrilação será eficaz. Portanto, o DEA é prioridade máxima, tá? Então aí um resumo, checar segurança, responsividade, ajuda por perto, ajuda de longe e que traga o DEA. É esse passo a passo que o suporte básico à vida exige. Vejam essa cena. Ele primeiro checa a segurança da cena, checa a responsividade. Menininha, Sim, senhor. eu quero que você faça uma coisa muito importante, tá bem? Está bem. Eu quero que você vá até em casa e ligue para a emergência do Hospital Geral de North Bank 932.000 e diga a eles para prepararem a sala de operação 6 imediatamente e contactarem a anestesista Isadora Ituri 472212 BIP 12. Depois mandarem uma ambulância com uma equipe de paramédicos intravenosa D5EWKVO, entendeu? Sim, Hospital Norte Bank 932.000 e também contactar a anestesista Isadora Torg 472212 BIP 12 e mandar ambulância com os paramédicos intravenosos D5EWKVO. Isso. Está me parecendo hematoma subdural. Ah, está parecendo, não é? A sua função não é diagnosticar. Mas eu pensei... Você pensou coisa nenhuma, vai embora daqui. 3 anos no pré-primário e pensa que já sabe tudo. Você continua usando fraldas. Não é hematoma subdural, não, é epidural. Ah. E finalmente a sexta etapa tão aguardada, né? Checar pulso e respiração. Isso deve ser feito em 5 a 10 segundos, tá? Ao mesmo tempo, simultaneamente. O pulso radial, ele geralmente exige uma pressão sistólica de pelo menos 80 milímetros de mercúrio. Já o femoral só vai desaparecer após a pressão sistólica ficar abaixo de 70. E o mais sensível de todos eles é o pulso carotídeo, que ele é sentido mesmo com pressões muito baixas, de sistólicas, a partir de sistólicas acima de 60. Então, o paciente não tem consciência, está inconsciente, ele não respira normalmente. Então você deve seguir o GO aí, né, para as instruções da RCP, né? Essa pesquisa de pulso e respiração deve acontecer entre 5 e 10 segundos. Concluído as 5 primeiras etapas iniciais, vamos para a sexta, que é checar pulso e respiração. Após isso, 3 cenários podem acontecer. Note que ele iguala a apneia total com GASP ou respiração agônica, ou seja, os dois são exatamente iguais, né? O primeiro cenário é a normalidade. O corpo está inconsciente, mas tem pulso e também tem respiração. Já o segundo cenário é uma parada respiratória. Tem pulso, mas não tem respiração. Ou seja, você encontrou o paciente no momento antes da parada cardiorrespiratória. Até porque alguém em apneia, se tiver pulso, já vai parar.
O que eu devo fazer nesse cenário de parada respiratória? Primeiro, fazer uma respiração a cada 6 segundos. Depois, checar o pulso a cada 2 minutos, porque provavelmente ele vai parar. E se houver suspeita de overdose por opioide, fazer naloxona. Veja esse caso aqui, ó. O paciente é um pombo, estava em parada respiratória. Ela seguiu o protocolo à risca, fez a respiração um pouco mais rápida, checou o pulso, o pombo parou, começou a massagem, mas não tinha, a princípio, intoxicação por opioide e, infelizmente, não resistiu. Uma coisa que deve ser dita é que se o paciente está em parada respiratória, você deve checar as vias aéreas para procurar alguma obstrução. Duas manobras são essenciais nesse momento aí, que é a anteriorização da mandíbula e a elevação do queixo. E elas são muitas vezes conhecidas pelos termos em inglês, que é jaw thrust, que é a anteriorização da mandíbula, e chin lift, que é a elevação do queixo. Por isso que é bom deixar também expresso aqui os termos em inglês. Esse é o fluxograma para a suspeita de intoxicação por opioide. Ó, o paciente está respirando normalmente? Não, está em parada respiratória, né? Ou em gasping ou em apneia. Ele tem pulso? Tem pulso, então é parada respiratória mesmo. Ele pede para você dar ventilação e dar naloxona. Ou seja, suspeita de intoxicação por opioide, mais parada respiratória, dá naloxona. Esse é o fluxograma de 2020. Em 2025, mesmo na suspeita de opioide, com parada cardiorrespiratória, também é para você dar o naloxona. E essa é uma triste realidade dos Estados Unidos. A epidemia de mortes por intoxicação por opioide. Geralmente é fentanil culpado, tá? Veja como é exponencial. Bizarramente, é uma curva vertical praticamente, após 2015, né? Isso acontece mais nos estados democratas, onde existe uma legalização para o uso dessas drogas. Tá? Tanto é que o governo, muitas vezes, oferecem o naloxone, tem essas bolsinhas aí com naloxone, nos locais onde existe muito consumo de drogas. Geralmente, uma das drogas mais conhecidas é o trunk, que nada mais é do que fentanil, né? Mas é uma mistura com xilazina, que é um remédio para cavalo, que a única função da xilazina é manter o fentanil no corpo por mais tempo. Então ele potencializa o efeito do fentanil, mas a droga mesmo é fentanil. Vejam alguns vídeos desses locais onde existe consumo exagerado dessas drogas, tá? Não à toa são chamadas de drogas zumbi. Esse trunk é chamado como droga zumbi. Os pacientes ficam exatamente... Parece cena de filme, né? E nem sempre eles têm esse jeito mais paradão, assim, deitado, né? Em pé, mortos-vivos, tá vendo? Às vezes eles ficam bastante agressivos, né? Diz a lenda que por causa dessa aula que você está assistindo agora, no seu próximo voo, você vai se deparar com isso. Existe algum médico a bordo? Você se prontifica, levanta a mão e quando vai lá tem um casal em parada respiratória. Mas você está com nojinho. Você não quer fazer a operação boca a boca. Você foi a que fez no pombo, mas no homem você está com nojo. Quando você olha o casal gagliaço, isso muda algo? Veja, não fazer a operação boca a boca não configura omissão de socorro, ao negar, né? A não ser que você carregue na sua própria bolsa um pocket mask, que é esse dispositivo de proteção para realizar sem perigo de se contaminar, se infectar ao fazer a operação boca a boca, né? Existe esse dispositivo aí, ó. Por isso que, atualmente, as campanhas de incentivo para aumentar as reanimações cardiopulmonares são campanhas do tipo Hands Only CPR, ou RCP apenas com as mãos. Mas será que isso funciona?
Olha, funciona em bicho, né? Então funciona na gente também. Somos animais da mesma classe, né? Um cachorro recém-reanimado reviveu. Ele viveu por mais uma semana, depois morreu. Esse menino ficou famoso, deu entrevista no Fantástico e tudo. E aqui é um macaquinho que levou um choque e dois. Tá aqui o outro que é mais engraçado. Tentando com a mão amarela. Ó, reage, pivete, reage. Reage, parceiro. Só cheio. Bora lá. Aí, vai com Deus lá. Aê! Vejam esse outro caso, é um caso de afogamento lá na Austrália. Quem viu a aula 1 sabe como essa vítima teve muita sorte de se afogar no século XXI e não no século XVIII, né? Vamos ver o vídeo aqui. Note que o paciente está com pulso, né? E a respiração dele. Como ele está com pulso e está... Qual é o tipo de respiração que você viu ali? Eles só estão encarando como uma parada respiratória, tá vendo? O paciente tem pulso, mas ele não estava respirando, você não viram respirando? Aquilo ali era o... Vejam de novo. Aquilo ali é o famoso gasping. Pegar a mosca, né? Ó, tá vendo? Você considera que isso aí ele está em apneia, tá? Mas como ele tinha pulso, configura apenas uma parada respiratória. Gasping não é PCE, é só parada respiratória, é igual a apneia, tá? Gasping ou respiração agônica, ou popularmente pegando mosca, não configuram uma respiração eficaz, tá? Portanto, considere como se fosse igual a um paciente em apneia, tá? Então esse sempre vai ser o gasping. Aqui, após checar pulso e respiração, 3 cenários podiam acontecer. Já vimos o cenário normal e a parada respiratória. Faltou o terceiro cenário, que é sem pulso e sem respiração, a famosa PCR, parada cardiorrespiratória. O que fazer? Devemos iniciar as compressões torácicas, intercalando com 2 respirações. O DEA o mais rápido possível, né? Que é a prioridade máxima. Em 2025 agora, se houver suspeita de intoxicação por opioide, também oferecer naloxone. Então, um mini resumo do suporte básico da vida é o CACA, é a cocô de criança, né? Checar segurança da cena, checar responsividade, A de ajuda por perto, A de ajuda por longe, né? SAMU ou bombeiros. Para quê? Para trazer o DEA, depois checar pulso e respiração por 5 a 10 segundos simultaneamente e A as ações. Eu vou, se parada respiratória, uma respiração a cada 6 segundos, pulso de 2 em 2 minutos, oferecendo naloxone. Se lembrar das manobras, né, Schnift e Jaw Thrust, e se PCR, 30 compressões intercalando com 2 respirações, o DEA o mais rápido possível, e também se intoxicação por opioide como suspeita, oferecendo naloxone. Em muitas aulas que eles ensinam sobre RCP, Staying alive, staying alive. Staying alive. Eles utilizam músicas que têm um ritmo certo com o ritmo das compressões, né? Uma dessas músicas é Stay Alive da banda Bee Gees. Qual é o problema? Muitas vezes durante a RCP começam a cantar essa música e ficam todos cantando e rindo. Lembre-se que não vai ser legal, né, o familiar assistindo esse clima descontraído durante a RCP do seu ente querido, tá? Mas para ensinar é bem prático, bem útil mesmo, né? E até quando você fica em 30 compressões para 2 respirações? Outra música muito usada e até mais famosa do que Stay Alive é
Vamos lá, estamos diante então de uma paciente em parada cardiorrespiratória. O que fazer? 30 compressões para 2 respirações, né? Se você mantiver o ritmo, que é de 100 a 120 compressões por minuto, ou seja, as 30 compressões serão feitas em mais ou menos 15 segundos. Você para e você aplica 2 ventilações no pulmão, né? Provavelmente com ambu, né? Essas 2 respirações vão levar 5 segundos. Então, cada ciclo desse vai levar em torno de 20 segundos, ok? Ou seja, em um ciclo de 2 minutos, você vai repetir isso 5 a 6 vezes, né? Até que, provavelmente, se você estiver cansado, aí troca a sua função, né? Você que estava massageando vai para a ventilação e seu amigo vai para a compressão. Então, ficam trocando a cada 2 minutos ou a exaustão. Sempre 30 compressões para 2 respirações. Mas isso aí até quando? Então, já estamos nas manobras, né? 30 para 2 e até quando, né? A resposta parcialmente correta é você manter as compressões intercalando com respirações até chegar o DEA, tá? Porque ele é a prioridade máxima da RCP. Vimos que 90% das paradas são por ritmo chocável. Só massagear não vai resolver. O que resolve é o DEA. Então, a resposta parcialmente correta, vamos ver a resposta correta na segunda aula, mas a resposta parcialmente correta você para assim que o DEA chegar. É a prioridade máxima, tá? Então, quais são as 3 prioridades máximas da RCP de alta qualidade? Na verdade, só tem 2. A primeira sem tem nem segunda. A primeira é desfibrilação precoce. É isso que você precisa. Isso é de longe o mais importante. Chegou para tudo, ele é a prioridade máxima, tá? Ah, mas falta 1 minuto para terminar meu ciclo. Para na hora, para tudo. A prioridade máxima é a desfibrilação precoce. E a segunda prioridade é a RCP de alta qualidade. Em relação a essa RCP de alta qualidade, ou ela vai ser de alta qualidade ou uma bosta pura e fedorenta. Vocês vão ver isso na terceira aula dessa sequência de vídeos, que é a segunda aula sobre suporte básico de vida, tá?